eu vejo que é isso, que as diferenças fazem com que muitos casais tenham problemas. Não saber lidar com as diferenças, não ter sabedoria de como agir quando ele é o oposto de ti, quando ele tem uma linha de pensamento e você tem outra. Porque tudo parte da sabedoria, diaconisa. Uma mulher com sabedoria, ela consegue ter um relacionamento de sucesso, mesmo que for com ímpio. É verdade. Concordo. E depois, diaconisa, o segundo maior problema é a falta de submissão da mulher. É a falta de submissão da mulher. As mulheres, diaconisa, não querem, vou falar assim de um modo geral, mas claro que tem exceções, mas as mulheres têm muita dificuldade a se submeter aos maridos. Verdade. E hoje em dia estamos num mundo, agora tem as tais empoderadas, o feminismo, que eu posso, se você pode, eu posso, se tu fazes, eu faço. As tais que muitas trabalham fora, ganham melhor que os maridos. Sim. Nós temos em lares. Sim. Não é? A mulher tem mais nome que o marido. Sim. E a falta de sabedoria faz com que querem levar esse ambiente para dentro de casa. Yeah. Se lá fora eu sou chefe, lá fora eu posso, eu faço, me respeitam. O marido também tem que... A falta de submissão. A Bíblia fala, mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. O marido pode não ser pastor, pode não ser pregador, porque é assim, o pastor respeita, o pregador respeita, mas o marido não respeita. Quando a Bíblia fala, mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. Como o Senhor. Como ao Senhor. Não está a dizer ser crente, ser ímpio. Não, está a dizer como a mulher deve respeitar e honrar o marido. Seja quem ele for. Tenha dinheiro, não tenha, seja chefe, não. A mulher tem que respeitar. Amém. E depois, diaconisa, quando já quebra de princípios no lar, já começa a haver problemas. Quando já quebramos aquilo que Deus... Se Deus disse que a mulher tem que se sujeitar e honrar o marido, é porque Deus sabe que isso é uma chave de sucesso para o casamento. É verdade. E quando tu quebras, há consequência. Porque sempre que nós desobedecemos e quebramos um princípio de Deus, nós sofremos as consequências. Vamos pagar caro. Então, o segundo problema que eu vejo nos lares é a falta de submissão. Mulheres não querem ser submissas. As mulheres querem ter a voz mais alta que os maridos ou querem aquilo de igualdade. Sim. Diaconisa, quando uma família, os dois são voz de autoridade, não dá certo. Se Deus está a dizer que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é porque dentro de uma família só pode ter um líder. Quando você também quer ser líder, quer competir também com ele, vais fracassar. E é verdade. Seja na juventude, eu acompanho muitos casais, diaconisa. Falta de submissão. Quer ter a voz, quer estar na igualdade. Não. Se você não aceita que ele é o cabeça e a autoridade da mulher é o homem, você não tem a capacidade de submeter, não vai dar certo, diaconisa, porque a linguagem dos homens é o respeito. Os homens amam ser respeitados. Os homens amam que a mulher lhe faça mesmo sentir que ele é o homem de casa. O líder. Ele é o líder. Agora, quando a mulher quer usar as calças, quando a mulher quer ser o comandante do lar, não dá certo. Esse é o segundo problema que eu vejo dentro das nossas famílias. É verdade, diaconisa. E uma coisa que eu falo muito é que na falta de submissão depois vem o problema da mulher não se controlar. Tudo quer falar, tudo fala, não sabe como falar. A ver, nós podíamos ter uma família bem estruturada, mas a nossa boca destrói. A nossa boca. Está vendo, diaconisa? Uma vez eu dei um exemplo. Quando você vê que ele está se comportando mal, que ele está dando dor de cabeça, em vez de você dizer, você é aquilo, por que não profetizar? Você é o meu profeta. Você é o homem que Deus me deu. Você é o homem que vai mudar a minha história. Você é o homem que Deus... A nossa boca tem esse poder. Mas a falta de sabedoria, a falta de submissão, faz muitas mulheres errarem no relacionamento. É verdade. Então, esses são os pontos que eu mais vejo. As diferenças, a falta de submissão, a falta de honra. Honrar mesmo, diaconisa. Honrar. Por que uma pessoa que luta tanto para casar, para ter um homem, quando tem, não valoriza aquilo que Deus deu? Não valoriza.
Então são os maiores problemas que eu vejo na nossa sociedade. Eu estou aqui a suspirar, volta e meia eu estou a suspirar. Enquanto a pastora vai falando, pastora, porque fizeste-me voltar no tempo, lá bem atrás, lá atrás, né? Não muito distante, em que eu também era mulher religiosa. Eu também era aquela mulher que na igreja respeitava muito o pastor. Bem há pouco tempo, como todos nós, eu sou um vaso disponível. Mas tem aqueles vasos que precisam mesmo ser moldados para depois serem erguidos e lá pintar. Eu era aquela mulher que não conseguia fechar um ciclo da minha vida que eu muito quis. Anos e anos. Ao ponto de eu pensar que o meu marido não me amava. Ao ponto de eu às vezes dizer assim, mas será que ele tem outra mulher? Será que ele ama outra mulher? Por que ele não casa comigo? Por que ele não faz isso comigo? Mas eu era a mesma mulher que andava com a Bíblia debaixo do sovaco. Eu era a mesma mulher que enchia a boca para pregar a palavra de Deus. Eu era a mesma mulher que volta e meia aconselhava uma outra mulher. Não, faz assim, quando teu marido faz isso, faz aquilo. Mas eu era a mesma mulher que não honrava o meu marido. Eu era a mesma mulher que não colocava o meu marido como cabeça. Deus disse que em vez de eu colocar o meu marido como cabeça, eu coloquei no lugar da cabeça, coloquei uma cauda. Preste a sua atenção. O próprio Deus a falar. Porque chegou um momento que eu fiquei cansada de lutar. Eu fiquei cansada de não perceber o porquê que o meu marido não fazia muitas coisas que eu queria. Porque eu também vestia as calças em casa. Eu falava mais alto do que ele. Eu batia no peito. Eu era o homem. Como se não bastasse. Eu desviei o princípio que o homem é o cabeça. Eu arranquei a cabeça, coloquei a cauda. E Deus disse, por que você acha que quando você fala, quando você grita, ele não te ouve? Porque no lugar da cabeça você colocou a cauda. Eu não fiz a cauda naquele. Não fui eu que coloquei a cauda, por isso ele não te ouve. E por outra, você não honra o teu marido. Você não respeita o teu marido. Você que é no ministério, mas a tua família está sendo destruída. O primeiro ministério É a família. é a família. É verdade. E um dia o meu marido disse, assim com lágrimas nos olhos, olhando os filhos, ele disse, a vossa mãe às vezes quando fala me torna depressivo. A ficha caiu. Eu tive que dar 2 passos para trás e sentar. Eu disse, o que eu vou fazer com a minha família? Eu já sendo serva de Deus. Eu já sendo a diaconisa fulana. A empoderada da igreja. A uma fulana, a que tem unção. Mas a minha família estava sendo destruída por mim. Porque eu não estava a respeitar o princípio de Deus. Deus disse, limita-se a fazer o que está escrito. Você que me ouve. Você que tem segredo comigo. Você que tem sensibilidade à minha voz. Então a mudança vai começar a partir de você. Coloca o teu marido como cabeça. Amém. Honra o teu marido. Respeita o teu marido. Devolve a honra que você roubou. Devolve a honra do teu marido que você roubou. Amém. Porque as crianças, quando quisessem alguma coisa, não iam no cabeça. Iam Não. aqui na líder. É Mamãe, verdade. falta caderno. Mamãe, falta lápis. Mamãe, falta isso na escola. Deixavam o pai. Por que será? Porque eu incuti isso. É verdade. Eu tive que passar num processo de alinhamento, reenquadramento familiar, aonde eu tive que assumir, devolver as pastas que nunca foram minhas, de honra, o cabeça, o líder, o sacerdote, que é o meu marido. Amém. E quando eu comecei a fazer o que está escrito, não me canso de falar, veio o casamento. Uau. Pastora, Amém. 16 anos a viver com um homem, e que eu não honrava, não respeitava. E eu achando que era certa. Eu achando que era correta. E o casamento não saía. Os feiticeiros existem, mas nem sempre é feiticeiro. É a nossa boca. Verdade. Nem sempre é os feiticeiros. O teu casamento não está chegando nem por causa do feiticeiro. É a tua boca. O mesmo homem que você quer que te coloque o anel é o mesmo homem que você lhe trata como bebê.
É o mesmo homem que você não lhe coloca como cabeça, como líder. É verdade. É o mesmo homem que você não lhe pede aprovação, não conversa com ele quando tens que fazer uma coisa em casa, quando tens que mudar uma pintura em casa, quando tens que tomar uma decisão. Mas é o homem que você só lhe quer para lhe dar o anel. Pensa bem, irmã. Diaconisa, eu posso contar Conta. um testemunho? Estou impactada. É muito forte isso, Diaconisa, é muito forte. E se nós fizermos uma estatística, muitos lares passam por esse problema, muitos. E Diaconisa falou agora aqui sobre o seu testemunho, né, da sua família, que já era uma mulher que conhecia a palavra, era serva de Deus, está ali para servir o pastor, mas a Bíblia fala que quem não cuida dos seus não está apto para cuidar das coisas de Deus. Verdade. E muitas vezes banalizamos a nossa casa e queremos cuidar da casa de Deus. Para a nossa casa fizemos de qualquer forma e queremos dar o melhor para a casa de Deus. Mas não estamos a fazer nada. Verdade. Porque uma vez eu disse o seguinte: se há lugar que as pessoas têm que olhar e me respeitar, têm que olhar e me estimar, é dentro da casa. É verdade. Se lá fora as pessoas me chamam, mamãe pastora, profetiza, grande mulher, e o meu marido olha para mim e não me vê da mesma forma, Está a falhar. você não está a fazer nada. Está a falhar. O respeito, a honra deve começar dentro de casa. É verdade. E a diaconisa falou algo que chamou minha atenção. Disse que chegou uma fase que, de tanta insubmissão e falta de honra, até os seus filhos começaram a ver que não. Qualquer situação, já temos alguém para recorrer à mamá. Sim. Por quê? Porque os nossos comportamentos passam uma mensagem aos nossos filhos. Sim. E, aliás, os filhos não seguem palavras, eles seguem exemplos, atitudes, né? As atitudes, sim. exatamente. Sim. Então, eu quero que você que está aí do outro lado preste muita atenção nisso, diaconisa. Eu queria contar algo muito rápido. Houve uma altura da minha vida, eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho e eu tive complicações na gravidez. Eu fui internada no hospital e quando cheguei lá os médicos disseram que eu estava com um risco de aborto. Já estava com uma gestação bem avançada, diaconisa. E pronto, eu quando cheguei lá, todo mundo já sabe, diaconisa, que os pais, né, quando situações assim, a preocupação do pai. Então, eu, naquele dia, pronto, eu já fui com o pastor, né, com meu marido, estávamos lá, tive que levar medicação, né, porque estava num estado crítico. E eu lembro que eu não disse nada à minha mãe. E, de repente, ela, não sei, mas às vezes tem esse pressentimento, estava a ligar para mim, ver que eu não atendia, ligou para o meu marido, viu que eu não atendia, liga para um amigo nosso que vivia, era nosso vizinho, e ele, como já sabia, disse, não, a Daniela está no hospital, passou mal e não está num estado bom. Pronto, a minha mãe, coração de mãe, diretamente para o hospital, para a clínica. E quando ela chegou lá, diaconisa, encontrou-me mesmo numa situação crítica e lá na clínica tinham que me evacuar do lugar que eu estava para uma outra clínica, porque precisava de ficar mesmo internada. E eu lembro-me como se fosse hoje, diaconisa. Naquele dia, os médicos estavam a dizer que eu tinha que ir de ambulância, só para a diaconisa ver o estado em que eu estava. Tinha que ir de ambulância. E a minha mãe dizia, não, ela vai no meu carro, não é? Ela tem que ir no meu carro. Meu marido estava lá. E os médicos, não, mas pelo estado que ela está, não dá para ir no carro, porque no carro pode acontecer alguma coisa. Já na ambulância tem enfermeiro, tem que vai dar assistência. E ela, não, ela já estava toda alterada, né? Aquela preocupação. Ela tem que ir no meu carro, ela tem que ir no meu carro. E depois, os médicos perguntaram, né? Porque, pronto, eu ainda estava consciente, perguntaram, a senhora Daniela, então, prefere ir no carro da sua mãe ou vai na ambulância? E o meu marido estava lá. Eu disse, não, quem decide é o meu marido. A minha mãe olhou já, ficou já, né? Você já sabe, né? Já. Ficou olhar assim para mim e o pastor disse, não, ela vai na ambulância. Então, os médicos perguntaram, senhora Daniela disse, eu vou fazer o que o meu marido quer. E a minha mãe disse, tá bem, né? Se vocês querem assim. Sim. Mas
Isso para dizer o quê, pastora? Naquele dia, eu passei uma mensagem à minha mãe para dizer que eu tenho que respeitar o meu marido. Eu sei que ela é minha mãe e que uma mãe nunca quer, né, o que é mal para os Mal seus para o filhos, filho, exatamente. Mas eu tenho aqui um cabeça, alguém que é minha autoridade. Eu não posso fazer o que a minha mãe quer quando eu já tenho um marido, alguém que é autoridade. Porque, diaconisa, se eu naquele dia falasse, não, eu vou fazer o que a minha mãe quer, eu estava a passar já uma imagem que a palavra do meu marido não vale nada. não vale nada. Yeah. O que ia acontecer? Amanhã iria acontecer outra situação. A minha mãe ia pensar que a voz dela é mais alta que o meu marido. Sim. E eu não, graças a Deus, eu sempre fui uma mulher sábia. Uau. Eu mostrei, à frente dos médicos da minha mãe, eu disse, não, enquanto filha, tudo bem, tu tens a voz máxima, mas agora que eu sou casada, tenho marido, quem fala é o meu marido. O que ele decidir para mim, eu vou fazer. Para dizer o quê? Que há famílias, diaconisa, que não respeitam o homem, não respeitam o marido da filha, não é? Assim como há famílias que não respeitam a mulher do filho. Exatamente. Mas por quê? Grande parte disso é culpa do casal. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de tratar de acordo à forma como o esposo ou a esposa trata, não é? Sim. Se uma mulher, neste meu caso, não respeita o marido, ou seja, está a mostrar para as pessoas que quem tem voz máxima é a sua mãe, é a sua tia, é a sua prima, que o que o marido fala para ela é indiferente. Amanhã a família vai olhar para aquele homem como um homem frouxo, não é? Que não tem voz. Então vão querer falar mais alto, até na casa dele, mais alto que o próprio homem. Mas isso é o quê? Culpa da mulher. Porque a mulher tem que respeitar, tem que ser a primeira a respeitar e a honrar o marido. Para os outros também procederem da mesma forma, não é? É isso que nós vemos. Ah, não, a minha família não lhe respeita. A minha família, a culpa é tua. Não é? Porque tu não sabes honrar, tu não sabes como tratar, reverenciar o teu marido. E a tua família olha para ti. Como é que você trata ele? Como é que você lhe chama? Há pessoas que quando têm problemas, diaconisa, a família toda sabe. O marido fez, o marido é, a mulher fez, a mulher é. Quando aquela pessoa entra para aquele seio familiar, ninguém lhe respeita. Por quê? Porque você sujou a imagem do teu parceiro. Você expôs a nudez do teu parceiro. E você, uma mulher sábia, nunca pode expor a nudez do marido ou do parceiro para a família. Por que vai acontecer, diaconisa? Amanhã você vai esquecer. Vai estar bem com teu marido, com teu parceiro. Mas a tua família vai ficar sempre com aquele olhar. Ele é aquilo. Esse não é aquele que foi isso na família. Esse não é o que parece. Porque a família não esquece. Não esquece. Então a honra parte da mulher. O respeito. A forma como eu quero que as pessoas olhem para o meu marido e lhe respeitem, tem que ser eu a primeira a fazer, para as pessoas verem, não. Fogo, ela respeita o marido, não, ela, a forma como ela trata, como ela lhe honra. Isso vai fazer com que as pessoas tenham o mesmo procedimento, o mesmo comportamento para o seu marido. É verdade. Então foi isso que chamou-me muito a atenção, diaconisa. Meu Deus. E é muito verdade, eu errei muito nesta vida. Algumas falhas que vão tendo. Deus é comigo. Deus vai trabalhando em mim. Hoje converso mais com o meu marido. Hoje partilho mais com o meu marido. Procuro ouvir, não fazer nada sem o consentimento dele. Certo. Porque no outro hora eu que fazia, decidia, tá bom, ele ouvia dizer até. Não, ela já fez, já trocou. Eu falo muito, alguns vídeos eu acredito que já contei sobre isso. O dono da casa sai, encontra assim as cortinas à meia, vai trabalhar e quando chega em casa tem a cortina a 4 metros, já pintei a casa de outra cor, a mesa já é outra, deixou uma mesa oval, encontrou uma mesa quadrada e ele não sabe. Mas meses ou semanas antes nós conversamos e ele disse simplesmente, não, aguarde. Quando eu receber o salário vamos cuidar disso. Mas você não quer esperar. Já resolveu. Já resolveste porque és para ontem. Mas isso também se deve a quê? Se deve a alguns traumas. Muitas de nós entramos nos relacionamentos traumatizados. Eu falei a semana passada de algumas mulheres que têm comportamento das mães. Só que o teu marido também tem o comportamento do pai dele. Então há um choque. Sim. Você sai